Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão de hoje é a questão 19 da seção 15.2 do livro do Stuart. Essa seção ela fala a respeito de integração iterada, pede para calcular a integral dupla sobre uma região R. Essa região R é um retângulo de lado, o x varia entre 0 e π sobre 6, e o y entre 0 e π sobre 3. A minha função integrando é a função f depende de x e de y, dado por x, que multiplica seno de x mais y. Então vamos lá resolver essa questão. Aqui eu deixei preparado a questão 19. O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma integral inteirada, o x ele varia aqui nesse intervalo de 0 até π sobre 6 e o y varia nesse outro intervalo aqui, de 0 a π sobre 3. Então, essa integral ela pode ser escrita da seguinte maneira. Vamos deixar aqui, por exemplo, o y do lado de fora, π sobre 3, ou vamos deixar o x fazer primeiro em relação a y, tanto faz, porque essa função ela é contínua, então pelo teorema de Fubini, a gente viu que a ordem pode ser invertida. Então aqui vai ficar o x de 0 a π sobre 6, o y de 0 a π sobre 3, aqui x vezes o seno de x mais y, dy dx. Essa escolha é por quê? Porque aqui eu posso considerar o x constante e essa primitiva aqui fica mais fácil de eu fazer primeiro em relação a y. Se eu escolhesse o outro lado, teria que fazer a integração por partes. Então, eu vou considerar o x constante, então ele pode ser conservado. Então vai ficar x. A primitiva dessa função aqui em relação a y, quem que é? É o cosseno de x mais y, visto que a derivada do cosseno de x mais y em relação a y dá exatamente o seno de x mais y, visto que a derivada lá de dentro vai dar 1. Então aqui eu tenho meu y variando de 0 a π sobre 3 de dx. Então isso aqui vai ser igual integral de 0 a π sobre 6, x que multiplica quem? Então agora eu vou colocar π sobre 3 no lugar do y, então vai ficar cosseno de x mais π sobre 3, menos, colocando 0 no lugar do y, vai ficar cosseno de x dx, ok? Aqui a primitiva do seno é menos cosseno, vai ter um sinal de menos aqui, porque a derivada do menos cosseno vai voltar no seno positivo, então aqui vai sofrer uma alteração no sinal, aqui na verdade vai ficar menos x, desse x aqui, né, que ficou para cá, e aqui vai ficar dessa maneira. Então vou reescrever aqui, absorver esse sinal de menos, vai ficar integral de 0 a π sobre 6, então esse aqui com esse aqui ficou positivo, então eu vou escrever ele primeiro, x cosseno de x, menos o cosseno de x mais π sobre 3, dx. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a integração por partes. Eu vou chamar esse x aqui, ó, de u, e essa coisa toda aqui de dv. Então, se x é u, então dx vai ser igual a du, e se cosseno de x menos o cosseno de x mais π sobre 3 é o meu dv, então quem que vai ser meu v? Meu v vai ser a primitiva, a integral disso aqui, né? Ou seja, qual que é a função cuja derivada vai dar isso? Então vai ser o seno de x, porque a derivada do seno é cosseno, e aqui é a diferença, né, das derivadas, e aqui vai ficar menos o cosseno, não, menos o seno de x mais π sobre 3. Por quê? Porque a derivada do seno de π sobre 3
vai dar menos o cosseno, né? Menos aqui, vai dar menos aqui, a derivada de dentro dá 1. Então, voltando aqui para a nossa integração por partes, o que a gente vai ter? Então, isso aqui vai ser igual U vezes V, né? Pela fórmula. Então, vai ficar U, que é o x, vezes o V. Quem que é o V? O V é seno de x menos o seno de x mais π sobre 3, todo mundo variando de 0, o x, né? Variando de 0 a π sobre 6, menos a integral de v du. Então, o du aqui vai ser o dx e o v, quem que é o v? É o seno de x menos o seno de x mais π sobre 3. O dx é igual ao du. Ok? Então, isso aqui vai dar igual. Substituindo π sobre 6 aqui no lugar do x, a hora que substituir o zero, visto colocando 0 no lugar do x, vai zerar, então é só a ida que vai ter alguma coisa. Aqui vai ficar seno de π sobre 6, aqui é 30, o seno de 30 é meio, menos o seno de 30, que é π sobre 6, mais π sobre 3. π sobre 3 é 60, então 30 mais 60 é 90. O seno de 90 vai dar 1. Então, vai dar só isso aqui, porque quando substituir o zero aqui, vai zerar. Menos a primitiva aqui. Quem que vai ser a primitiva aqui? Qual que é a função cuja derivada dá seno? Menos o cosseno, né? A derivada do menos cosseno dá positivo. E aqui, como eu já tenho menos um seno, então eu vou colocar mais um cosseno de x mais π sobre 3. Porque a derivada do cosseno positivo vai dar o menos seno que a gente já tem aqui, variando de 0 a π sobre 6, que é a variação do x. Então, isso aqui vai dar igual 1 menos 1 com mais meio vai dar menos meio, então vai dar menos π sobre 12, essa parte aqui, menos quem? Aqui vai ficar menos, vou colocar um colchete aqui, então aqui vai ficar menos essa primeira parte, menos cosseno de, aqui π sobre 6 é 30, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos isso, mais, aqui eu vou colocar 30 com mais 60, vai dar 90, cosseno de 90 vai dar 0. Então, vai dar isso, menos da fórmula, vamos substituir o zero agora. Então, menos cosseno de 0 é 1, mais quem? Colocando o zero aqui, vai ficar cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui é igual a menos π sobre 12 menos. Então, aqui, essa conta aqui, menos com... Na verdade, pode fazer aqui primeiro, né? Que vai dar menos meio positivo. Com esse menos aqui, vai dar meio positivo. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Novamente, aqui vai ficar menos meio. Com esse menos aqui, então vai ficar mais meio. Então, isso aqui vai dar menos π sobre 12, menos quem? Aqui vai ficar 1 menos raiz de 3, né? 1 menos raiz de 3, todo mundo sobre 2. Fazendo essa conta aqui na calculadora, então vai dar π dividido por 12. π dividido por 12 dá 0,2618 menos 0,2618 menos quem? Fazer essa outra conta aqui. 1 menos 3 raiz dividido por 2. Deu esse valor negativo. Como tem esse sinal de menos aqui, então vai ficar positivo. Então, mais 0,366. Então, mais 0,366. Então, isso aqui vai dar... Isso aqui vai ficar positivo. Menos 0,2618. 0,1042.
0.1042. Vamos dar uma olhadinha no MATLAB. Aqui eu deixei preparada a minha função. Z igual a x vezes o seno de x mais y. A integral de z, primeiro o x variando de 0 a π sobre 6, depois o y de 0 a π sobre 3. Vamos ver quanto que dá. A gente pede para calcular o A. Vamos pedir para poder colocar em decimal. É 0.1042. 0.1042, que era exatamente o valor que a gente encontrou aqui, 0.1042. Ok? O que a gente pode fazer para explorar mais essa questão? Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. A minha função era dada por função era x que multiplica seno de x mais y. A minha variável 1 era x, o x variava entre 0 e π sobre 6. E a variável 2 era o y, que variava entre 0 e π sobre 3. Então vamos ver se a gente tem alguma visualização aqui interessante para essa gráfico dessa função. Então observe que ela é positiva. Observe que ela é positiva. Aqui, tá vendo a variação de 0 do y, né? De 0 até π sobre 3. Do y no verde, do x aqui no vermelho. E aqui o volume aqui abaixo do gráfico dessa superfície é exatamente aquele valor que a gente encontrou lá, né? Observe que as imagens aqui são bem pequenininhas, tá vendo? Então, aquele 0.1042 representa o volume aqui, né? Abaixo da superfície dada por essa função z igual a x que multiplica seno de x mais y. Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.